ir para o texto de Efésios 5. Nós vamos ler e estudar um pouco do versículo 1 ao versículo 21, lá em Efésios 5. Mas antes eu quero que os irmãos tenham um momento de reflexão. Eu tenho falado aqui bastante sobre coisa moderna, sobre coisa atual, pelo menos do aplicativo ali, eu estou tentando nos atualizar. E com o tempo, o que tem acontecido? Nós, batistas, sempre fomos reconhecidos por ser uma denominação que é estudiosa. Pelo menos é a reputação. Nós estudamos a palavra de Deus. Nós nos esforçamos para entender a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus com a interpretação correta. Pelo menos é o que eu tenho ouvido de pessoas de outra denominação, principalmente no meu trabalho. E por mais que algumas outras denominações e muitas pessoas não acreditam no que nós pregamos, nós ainda temos essa reputação. O problema de reputação, irmãos, é porque ela se propaga rápido demais. E às vezes ela se perde com o tempo. Porque será que essa reputação ela faz jus ainda aos batistas? Será que nós, batistas, nós ainda mantemos ali o estudo da palavra de Deus diariamente, o nosso estudo pessoal, nosso estudo como igreja? Será que nós, batistas, nós estamos dando esse exemplo ainda? Não estou querendo propor uma competição de qual denominação estuda mais, não é isso. Mas eu queria trazer o pensamento para os irmãos que nós somos reconhecidos por isso, ou éramos reconhecidos por isso. E devia ser uma preocupação nossa manter isso. De alguma forma, às vezes, a gente acha que só aquela leitura de desencargo de consciência ela é suficiente. E deixamos de estudar. Aquela leitura que é só para cumprir o pão diário. Não estou falando mal do pão diário, é uma bênção. Entenda o porquê eu usei o exemplo. Por mais que a gente só faz aquela leitura, a gente acha que aquilo é o suficiente. Mas não é. Porque quando a gente lê a Bíblia e estuda de forma superficial, quando a gente não leva a palavra de Deus a sério, tem coisas que nós deixamos de dar importância. Tem coisa que nós deixamos de dar a importância e o valor que é necessário. E o mundo, ele vai se aproveitar disso. O mundo vai se aproveitar dos momentos que nós falhamos. Dos momentos que nós estamos deixando de dar valor à palavra de Deus e estamos permitindo que o mundo faça o que ele quiser com a palavra de Deus. E por que eu estou trazendo todo esse pensamento? Irmãos, eu gosto muito de tecnologia, mas eu sei que ela é um dos maiores maus. Pelo menos para mim, ela é um dos maiores problemas que eu tenho hoje. Eu tenho que filtrar muito até o horário que eu passo na frente do computador, que eu sei que é muito. Eu tenho batido recordes, eu tenho feito uma competição comigo mesmo, que toda semana eu tenho que usar menos o celular. Já estou na fase de 1h30 por dia. Somente eu estou querendo diminuir. Porque eu sei que é muito tempo ainda para o que eu deveria fazer. Eu estou tentando vencer isso. Sabe por quê? Porque é exposto tanta coisa para nós que algumas coisas viram normais. Tem alguns vídeos, por exemplo, tenho uns vídeos que quando eu comecei a assistir eu achava legal. Mas depois de começar a estudar a Bíblia, eu falei assim, isso é escárnio. Tem uma série de vídeos no YouTube que se chama Os Momentos que a Igreja Evangélica Passou do Limite. E talvez você já riu daquilo. Mas é de chorar. Ver o que as pessoas têm feito nas igrejas, ver o que as pessoas têm pregado nas igrejas, e você tirar sarro. Você rir. Isso é porque você não está dando importância suficiente para a palavra de Deus. Você não está levando a palavra de Deus a sério. Você não está levando em conta o que Deus manda, ou
você não está se comportando como a Bíblia manda, e a gente já iremos para o nosso texto. Tem um vídeo que eu vi hoje que eu achei interessante, porque mostra o nível que a chacota chegou nas coisas de Deus. No seminário nós temos uma matéria que é métodos de ensino. E aí a gente aprende a fazer uma aplicação com algum objeto e tem que ser algo simples, rápido e que as pessoas entendam o que deve fazer. Aí, na matéria, o que eu fiz? Irmãos, eu só queria passar. Eu fui lá, eu pensei no exemplo que eu podia dar. Eu falei assim, eu vou usar aquele texto de Mateus que fala que se a gente não engrandecer a Deus, as pedras vão engrandecer. Só que a gente precisa de um objeto. Então eu esperei até o último dia. No caminho para o seminário, eu peguei a maior pedra que eu achei. Coloquei no meu bolso, eu tinha aquelas calças que eu ganhei de um americano. Não sei se vocês viram que os bolsos são muito grandes. Aí eu ia lá, coloquei a maior pedra que eu podia no meu bolso, escondi. Lá na matéria de seminário, foi minha vez de apresentar. Eu li o texto, e quando eu falei da pedra, eu tirei a pedra do meu bolso, bati na mesa, o pastor Ivano tomou um susto, e por mais que eu passei na matéria com 10, eu não me esforcei em nada para fazer aquilo. Eu não fui guiado, porque eu nem orei para ter aquele exemplo. Eu simplesmente peguei um texto bíblico que faz sentido, uma pedra no meio do caminho, botei no meu bolso, escondi lá. Hoje eu vi um vídeo, por exemplo, de um cara que estava mostrando que tudo pode virar mensagem. Tudo pode virar mensagem. Tudo pode se tornar uma aplicação da palavra de Deus. De certa forma, você pode usar de forma didática. E aí, quando ele dava um exemplo do objeto dele, ele começava a rodopiar, e começava a fingir que estava falando em línguas, e começava a fazer algumas coisas. E tem uma expressão que está muito moderna, que foi banalizada. Parecia que ele estava cheio do Espírito. E é isso que a gente vai estudar hoje. Será que nós estamos cheios do Espírito? Será que pegar um objeto qualquer, ensinar alguém, ficar rodopiando por aí, é estar cheio do Espírito? Será que eu, só porque gostei de algum versículo e eu ficar empolgado, eu estou cheio do Espírito? Será que eu estou dando o valor que a palavra de Deus dá para essa expressão? Até nós chegarmos no ponto de estar cheio do Espírito, nesse texto aqui, Paulo ele apresenta algumas coisas que são muito importantes. Porque, afinal, você está cheio do Espírito ou não está? Eu quero dizer, irmãos, que não há como você estar cheio do Espírito se você vive na carne. É impossível você estar cheio do Espírito se você vive na carne. Se você faz chacota da palavra de Deus, você não vai estar em nenhum momento cheio do Espírito. E nós vamos ver isso na nossa mensagem. Eu quero mostrar 3 passos para os irmãos, como a gente pode garantir que nós estamos cheios do Espírito. E o primeiro passo é garantir que você tem a identidade de filho de Deus. Não tem como você estar cheio do Espírito se você não é um filho de Deus. Vamos ler o versículo do 1 a 5, que diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como os filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseiras, não digam coisas tolas e nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graça. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem a herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te agradeço, a Deus, por sua palavra que ela é viva e eficaz. Te agradeço porque o Senhor trouxe cada um aqui. O Senhor proveu, ó Pai, a condição para eles estarem aqui. Te agradeço pelos hinos que foram cantados. Que os hinos, ó Pai, também possam fazer parte
do nosso aprendizado, do Senhor moldar o nosso caráter, que possamos refletir, ó Deus, nas letras que foram cantadas e tentar aplicar no nosso dia a dia. Mas nesse momento da nossa mensagem, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja purificando os nossos corações, nossas mentes, que nada, ó Pai, venha nos distrair. E eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja me usando como um instrumento do Senhor para pregar somente a sua palavra, Deus. Que não haja nada de mim nessa mensagem, que eu não possa, ó Deus, que o Senhor me impeça de atrapalhar, ó Pai, o que o Senhor tem a dizer. Mas também, ó Deus, prepare o coração de cada um aqui, principalmente o meu, para receber, ó Deus, a mensagem do Senhor. Que possamos, ó Deus, recebê-la, guardá-la e praticar em nosso dia a dia. Em nome do teu Filho mais Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, esses 5 primeiros versículos, na verdade o primeiro versículo eles nos dá uma missão muito difícil. Difícil, alguns podem considerar impossível, mas você que diz que é impossível, você também sabe que Deus é Deus do impossível, né? Então, ela dá, no nosso versículo 1 aqui, diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus. E eu quero parar por aqui por enquanto, porque essa missão é muito difícil. E também pode ser mal interpretada. É claro, irmãos, que nós não temos o poder divinal que Deus tem. É claro que nós não temos onipotência, onisciência, onipresença. Claro que nós não temos influência sobre as pessoas como Deus tem. E nem podemos segurar cada ponta do universo com as mãos. Nós não podemos fazer isso. Então, existe uma aplicação em que Paulo quer fazer aqui de ser imitador de Deus. Só que você não pode considerar que isso é impossível. De forma alguma. Veremos aqui mais para frente o que Paulo quis dizer com isso. Mas se você considerar que é impossível ser imitador de Deus, ou impossível imitar o caráter de Deus, você já vai esbarrar no versículo 1. Daqui em diante, nada vai dar certo para você. Enquanto você não reconhecer que Deus tem um padrão no qual você precisa seguir, Deus tem um caráter no qual você precisa imitar, Deus tem uma forma com que você quer que você viva, enquanto você não entender esse tipo de coisa, enquanto você não aceitar que esse é o seu próximo passo, você vai parar no versículo 1. E se você não quer, ou você acha que não pode, não tem como imitar o caráter de Deus, você não vai se encher do Espírito, porque sua carne está falando mais alto. Lá no final do texto, vamos ver que Paulo fala que nós temos que nos encher do Espírito. Mas se lá na frente é uma ordem, aqui no versículo 1 também é. Você precisa imitar o caráter de Deus. Você precisa reconhecer como Deus age e precisa ser uma cópia. Não é isso que nós dizemos sempre? Olha, nós precisamos refletir a luz de Cristo. Nós precisamos imitar Cristo. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam a Deus pelas nossas atitudes. Você não pode considerar que isso é impossível. Você não pode considerar que isso é uma barreira, pois não é. Deus inspirou Paulo para dizer que você precisa imitar o caráter dele. E ele vai te capacitar para isso. Então, precisamos reconhecer aqui que existe um caráter que Deus quer que nós sigamos. E nada nesse mundo pode nos impedir de seguir a ele. Claro, a menos que nós deixamos. Vamos ver o versículo 2. Porque é aqui que começa a trabalhar como eu vou ser um imitador de Deus. Porque diz o seguinte: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Se você não começar a sacrificar a sua vida, você não vai conseguir imitar a Deus. Se você não começar a encarar que Cristo deixou os céus, Cristo veio como um bebezinho, igual nós sempre cantamos no Natal. Cristo deixou, não precisava vir, mas veio, viveu uma vida perfeita e se sacrificou por nós. E nós precisamos imitar esse tipo de sacrifício dele. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa vida é um sacrifício. A nossa vida, ela não deve ser vivida por nós. Lembra que lá em Gálatas vai estar escrito que não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim? E aí a gente canta isso, essa música, a gente tem uma música assim, e a gente canta com tanto fervor, né, com o coração
apertado que fala assim, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Mas será que isso é verdade? Será que você tem praticado isso no seu dia a dia? Será que nas suas atitudes eu realmente posso ver Cristo? Será que quando vocês olham para mim, vocês veem que a imagem e semelhança de Deus ou vocês veem o anil do pecaminoso? Vocês olham para mim e vocês veem alguém que está tentando imitar Cristo ou vocês veem alguém que está desobedecendo a Deus? Quem será que eu vejo quando eu olho para você? E não vai ser fácil, porque Paulo aqui ele já aponta bem no começo. Precisa de sacrifício. Mas é um sacrifício que Deus fez por você. Não é um sacrifício que ele só exige de você. É um sacrifício que primeiro ele deu exemplo. Ele deu exemplo de sacrifício. Você, estou enviando meu filho para viver uma vida perfeita, para pagar pelos seus pecados. Eu preciso agora que você olhe meu caráter e se sacrifique. Sacrifique a sua vida, os seus desejos, os seus prazeres, o que você assiste, o que você vê, o que você canta. Tudo que você tem, você sacrifica e entrega a mim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você precisa aprender a se sacrificar. E veja que aqui no versículo 3, Paulo ele já começa a trabalhar em um assunto que é a dificuldade para muitas pessoas no começo da conversão, e se não for tratado, é uma dificuldade durante anos. Talvez até hoje você não conseguiu resolver isso. Porque Paulo aqui, ele fala que a gente tem que agir como convém. Só que olha as coisas que ele põe como contraponto. Ele diz no seguinte versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza nem sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu já tive muitos amigos, muitos colegas do mundo, e hoje eu acho que a pessoa mais próxima de mim, que ainda age dessa forma, é o meu cunhado. Muitas pessoas na minha volta que gostam de brincar com imoralidade sexual. Seja uma piada, seja imitando, seja fazendo gestos obscenos, e parece que é um problema somente de descrente. Mas quantas vezes você fez, ou você até mesmo riu por horas, de uma piada de duplo sentido? O meu pai, como um bom funcionário de obra, ele, assim, o ápice dele é fazer esse tipo de piada. Piada de duplo sentido. Onde ele puder colocar, ele coloca. E eu lembro que quando eu era pequeno, ele tinha um CD do Ari Toledo, e se você é velho o suficiente para conhecer o Ari Toledo, você sabe o que até hoje me atormenta. Porque, irmãos, às vezes a gente acha engraçado e estamos brincando com coisa que não devia. A Paulo aqui ele já fala, coisas assim não devia nem sequer ser mencionada entre vocês. Quantas das vezes a gente faz piadas assim, faz comentários assim, comentários maldosos, imitam cenas que não podiam. E Paulo fala, olha, esse tipo de coisa não convém a santos. Mas vamos parar por aqui, por enquanto, porque eu quero continuar aqui, porque eu falo assim, no versículo 4, não usem de linguagem grosseira, nem digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Reflita um pouco. O que mais sai da sua boca? São palavras grosseiras ou palavras de ação de graça? O que mais tem saído da sua boca? Será que quando você está bravo com alguém, é muito fácil você demonstrar ou falar que está bravo? Mas quando aquela pessoa acerta, é um peso para você falar que ela acertou? Será que o nosso orgulho fala mais alto? Porque a nossa boca, muitas das vezes, ela tem sido uma trombeta para brigar com os outros. Mas para sair um elogio dali, olha, é custoso. Para sair um elogio, para sair um agradecimento, tem muitas de pessoas que têm a dificuldade de dizer obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe. É uma dificuldade enorme. Só que, irmãos, é isso que Paulo está exigindo de nós. Ele fala assim, é essa a atitude que convém.
Não é ficar fazendo piada de duplo sentido. É palavra de ação de graça. Nós, como igreja, será que tem sido muito fácil para a gente criticar a igreja irmã? E tem sido um peso ir lá e falar coisas boas sobre a igreja? Será que você olha para a igreja e você, o pastor devia ser assim, o pastor devia ser assado, os irmãos deviam fazer isso, os irmãos deviam fazer aquilo? E quando foi que você falou assim, pastor, obrigado pelas muitas lutas que você tem passado e mesmo assim a igreja tem se mantido em pé? Irmão, obrigado porque você tem trabalhado, tem se esforçado para chegar nos cultos, e eu sei que por mais que às vezes você atrasa, você quer estar aqui e você está aqui. Quantas vezes isso saiu da nossa boca no passado, por exemplo? Já nós estamos no começo de 2026. Vamos refletir sobre 2025. A sua boca, ela expressou mais o quê? Ódio entre os irmãos em Cristo? Ou você dava valor a cada sacrifício que o irmão fazia? Estamos, de tantas coisas que nós somos colocados na nossa cabeça, irmãos, nós estamos deixando de dar valor às coisas que deveriam fazer sentido, pelo menos para nós. Parece que agradecer, parece que incentivar está sendo mais custoso do que ficar fazendo piada de baixo calão. Então, Paulo aqui, ele fala que nós temos que agir como convém. Existe uma atitude de crente que é esperada por Deus. Nós devemos reconhecer e agir conforme essa atitude. Nós não podemos nos conformar ou agir no padrão do mundo. E o crente, irmãos, no versículo 5 diz o seguinte: fique sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e idolatria tem herança no reino de Deus. Paulo aqui, então, ele termina de apresentar o que seria uma identidade de crente. É uma pessoa que sabe que deve e que quer imitar a Deus. É uma pessoa que sabe que sua vida começa com um sacrifício, porque Cristo se sacrificou por você. Age como convém e tem uma herança divina. Nós, aqui na Terra, quando agimos de conforme Deus quer, nós temos uma herança divina. Essa é a identidade do crente. E nós não podemos deixar isso se perder. Nós não podemos deixar que o mundo diga que é diferente, porque não é. É isso que Paulo apresenta que deve ser. Então, se você entendeu o seu objetivo de imitar a Deus, se você entendeu que sua vida não pertence mais a você, se você entendeu que há coisas que você pode fazer, há as coisas que você não pode, e que tem uma herança para você, vamos para o próximo passo, porque não é só identificar como crente. Às vezes a gente vai lá, ouve do Evangelho, fala as palavras mágicas, né? Eu aceitei Cristo como o único suficiente Salvador, e não age conforme, mas também não luta contra o pecado. Primeiro você tem a identidade de crente, depois você começa a lutar contra o pecado. Mas é lutar contra o pecado seu e do seu próximo. Você precisa aprender a lutar contra o pecado. E veja no versículo 6, porque ele diz o seguinte: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então Paulo aqui primeiro ele fala assim, não se deixe enganar. Irmãos, eu tenho uma dificuldade, porque até hoje eu estou estudando e eu estou tentando elaborar qual que é o limite da ficção. Qual que é o limite da ficção? Porque se eu digo que traição é pecado, e no passado nós proibimos várias pessoas de de assistir novela porque tinha traição, feitiçaria também é pecado. Eu posso assistir coisa que passa feitiçaria, por exemplo? Aí você fala, Nildo, depende. Talvez, depende da feitiçaria. Então não existe pecadinho, pecadão. Então se pode um pouquinho de feitiçaria, também pode um pouquinho de imoralidade sexual, certo? Se é o jeito que nós pensamos, se pode um, tem que poder outro. Se pode um pecado, irmãos, nós não podemos deixar o mundo nos enganar. Até onde nós estamos sendo enganados pelo mundo?
É claro que como eu disse para os irmãos, eu ainda estou tentando elaborar todo o conceito de onde devia ser o limite da ficção, mas há muitas coisas que estão passando goela abaixo, há muitas coisas que estamos deixando entrar na nossa vida que não deveria. E o mundo está te enganando. O mundo está falando que pode, não pode. O mundo está te convencendo. E a Bíblia, Paulo deixa bem claro aqui, não deixe o mundo enganar você. Porque a ira de Deus ela vai vir sobre você. Você vai ser cobrado por conta disso. Mas é porque você se deixa enganar. Deus ele não castiga aquele filho fiel. Ele está castigando aquele filho que está desobedecendo. Talvez você está no ápice da sua fidelidade e Deus realmente ele vai provar a sua fé. Mas quando você está pecando, Deus ele vai cobrar de você. A gente não fala que Deus é o pai que corrige os seus filhos? É nessas horas que a gente tem que começar a observar, irmãos, qual que são o limite da mídia em geral. Limite de música, livro, limite de jogos, limite de vídeos no geral. Pode ser anime, pode ser dorama, pode ser novela, filme, vídeo no YouTube. Você tem que colocar limite em você mesmo. Você começar a enfrentar o seu pecado. Você não pode se deixar ser enganado pelo mundo. Porque se você se deixar se enganar, irmãos, você nunca vai abandonar ele. Veja no versículo 7, a partir do versículo 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, a Bíblia fala, sabe aquela pessoa de alguns anos atrás? Você era desse jeito. Irmãos, eu pensei em expor aqui algumas fotos, mas eu pensei, nossa, agora eu sou casado, né? Tenho filho, tem algumas coisas que eu não posso ficar me mostrando assim, né? Mas se você ir lá no meu Facebook, tá público lá, e caçar algumas fotos, você vai ver como era alguns anos atrás, pelo menos há uns 10, 15 anos atrás. Irmãos, tem algumas coisas, eu já falei isso algumas vezes, tem algumas coisas que eu já fiz, me libertei, e eu aconselho a você a nunca ir para lá. Irmãos, naquela série de fotos do meu Facebook, por exemplo, vocês vão me ver no Anime Arts. E não só no Anime Arts, vocês vão me ver na capa. Porque tinha uma revista que eles faziam as melhores fotos, e estava lá, eu e meus irmãos, na capa da revista de um negócio desse. E aí, na minha camiseta, estava escrito, ele é gay, e apontava para a pessoa do lado. Irmãos, graças a Deus, eu me libertei disso. E eu quero deixar você bem ciente que foi terrível estar lá. Coisas que eu lembro da minha velha vida e eu não quero voltar. Se você conversar um pouquinho que seja com meu pai, eu falo para Mariana que ele se orgulha das histórias que eu mais me envergonho. Se você conversar um pouquinho só com meu pai, ele vai te contar as histórias sobre mim, que eu não me orgulho de nenhuma delas. Ele vai contar das vezes que eu xingava as pessoas na feira, ele vai te contar das vezes que eu bebi e fui dormir no carro porque eles queriam ficar curtindo um forró. Irmãos, você não precisa estar lá. Mas enquanto você não reconhecer que isso é errado, que você tem que não só reconhecer que é errado e abandonar isso vai te fazer escravo. Isso vai te fazer escravo e vai acabar com você. Eu falo que eu não tenho saudade nenhuma da minha vida antes de 2015. 2015 foi o ano que eu me converti. E eu não gosto de lembrar de quase nada de 2015 para trás. 2015 para frente, eu estou vivendo e continuo vivendo a melhor fase da minha vida. Porque é a fase que eu tenho Cristo. E todo dia eu tenho me libertado dos pecados. Mas, irmãos, se a gente não reconhecer que nós éramos, a Bíblia fala que nós éramos trevas.
Nós éramos assim. Está no passado, vai ficar no passado e deixa lá. Não precisa voltar. E se você conhece alguém e começa a conversar com a pessoa e a pessoa fala que aquilo é ruim, não precisa provar. Se a pessoa está falando que é ruim, não prova. É igual pimenta. Se alguém falar para mim que está muito ardido, eu não vou pôr na boca. Eu não vou pôr. Eu já não gosto de pimenta fraca, ainda mais de pimenta forte. Eu não vou pôr na boca. Se alguém falar para mim que é algo ruim, eu não vou. Às vezes a gente parece criança, pequenininha. Você fala, não põe o dedo na tomada. Aí parece que ela vai pôr só de pirraça. Só para falar assim que, não, se não pode, é aí que eu vou pôr mesmo. Irmãos, como crentes, a gente age dessa forma. E a Bíblia fala que nós éramos assim e não precisamos ser mais. As nossas atitudes devem estar baseadas ali no versículo 9, em bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Nós não podemos nos deixar ser enganados. Temos que buscar a verdade. E em todos os níveis. E em todos os níveis. Seja nos nossos estudos, seja ali no nosso lazer. A verdade, por exemplo, é algo que não deve deixar de estar no nosso convívio. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, por que eu vou deixar a verdade, por exemplo, seguir no caminho da mentira? Eu estou deixando o caminho que Cristo está lá. A Bíblia também fala que nós temos que estar no caminho da justiça. Irmãos, ser justo é difícil. Ser justo é difícil. Eu passei o ano inteiro com meus adolescentes no ano passado e eu falava que a quadra é um dos lugares que mais prova o crente. É a quadra. É na hora que você vai jogar futebol. É na hora que você vai jogar um vôlei. É na hora que seu time está perdendo, você precisa daquele ponto, mas você sabe que é ponto do outro time. E aí? Você sabe, mas aí você está sendo provado. Você vai ser justo? Meu time ano passado perdeu um jogo, e olha que eu não queria ter perdido aquele jogo. Mas alguém do outro time falou, o pessoal conduziu a bola, e eu vi. Aí eu peguei a bola assim, todo triste, falei, é ponto de vocês, e nós acabou perdendo. Aí na hora eu fiquei triste, mas depois virou de exemplo. Os adolescentes, pelo menos algumas semanas depois, ficaram, não, o ponto é dele. A gente não precisa nos sujar por pouca coisa. Sabe, irmãos? Às vezes a gente é colocado em um momento de prova que depois de 5 minutos não muda mais, assim, não tem efeito nenhum. Se você perde um jogo na quadra, vai acabar na quadra. Sabe, se alguém no trânsito está te irritando, talvez ele vai virar a próxima esquina. E você não precisa perder seu testemunho por causa de 5 minutos. Ou menos. No trânsito, às vezes, é 30 segundos. A pessoa está 30 segundos te atazanando no trânsito e você perde seu testemunho por isso. Irmãos, ser justo é difícil, mas é necessário. Ser justo é difícil, mas é o que Deus exige de nós. Eu sou também um dos arautos que é contra a pirataria. E é difícil, irmão. Porque eu já joguei muitos jogos piratas. Nossa, PDF, então, é o que eu mais baixava. Eu tinha uns HD que eu ficava armazenando coisa, eu ficava assim, eu vou baixar a internet inteira e vou armazenar na minha casa. Pirataria, irmãos, por exemplo, um exemplo só, é pecado. E eu sei que está aí no seu celular. Eu sei que está lá na sua casa. Você não precisa mentir para mim, não. Eu sei que você tem deixado de ser justo nessa área. Então a gente precisa olhar para esses pontos, olhar para essas coisas que o mundo tem nos enganado e nos desfazer dela. Irmãos, você não é só abandonar, mas você deve evitar o pecado. Veja o que Paulo diz aqui no versículo 11, que diz o seguinte: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Talvez você é aquele crente que diria, olha, morreu alguém ali saqueado, não fui eu que saqueei, mas eu queria a faca. Talvez você é aquele crente que diria que, não foi aquela pessoa que brigou,
mas eu que contei alguma informação que fez aquela pessoa brigar. Não, mas não fui eu que briguei. Ah, a culpa é da pessoa, né? A Bíblia fala que a gente não pode ser nem cúmplice do pecado. A gente deve evitar o pecado no nível que eu não posso ser nem cúmplice dele. Eu não posso imaginar que as minhas atitudes estão sendo usadas para o pecado. Vou dar um exemplo. Meu irmão ele já perguntou se dava para piratear as músicas que eu estou colocando no aplicativo. Eu falei para ele assim, meu irmão, se você quiser eu passo para você, o negócio está de graça. Mas não faça esse tipo de coisa. Não faça isso. Irmãos, às vezes nós estamos perdendo a nossa comunhão com Deus por pouca coisa. E aí, Paulo também, no versículo 13 diz, mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Eu quero deixar claro dois verbos aqui. Um verbo que aparece, na verdade, no versículo 11 e no versículo 13, que é reprovar. Quantas das vezes você tem visto o pecado e não tem feito nada? Quantas das vezes você tem visto a coisa errada e não tem feito nada? Quando a gente fala na luta contra o pecado, você já sabe que você não pode ser enganado, você já sabe que tem que abandonar, mas você tem que reprovar pessoas que pecam. Se é seu irmão em Cristo, faça alguma coisa. Se ele é corpo do seu corpo, faça alguma coisa. Se ele é membro de Cristo como você é, faça alguma coisa. Não é para olhar e falar assim, não, o meu está garantido. Irmãos, para ser sincero, se todos nós entregamos nossa vida a Jesus, e todos nós temos certeza da salvação, nós iremos morar no mesmo céu. Independente se hoje você vai reprovar seu irmão ou não. Porém, a herança que que Paulo fala aqui no versículo 3. Isso, no versículo 3. Versículo 4, desculpa. E essa herança? E as atitudes que Deus manda eu fazer? E imitar a Cristo? Só porque eu tenho um passaporte para o céu, eu vou deixar isso tudo para trás? Será que só porque eu vou para o céu, meu irmão vai para o céu, todo mundo vai para o céu, eu não preciso mais ligar para testemunho, não preciso mais ligar para pecado, não preciso ligar se a gente vai estar galardão lá ou não? Para que ligar para isso? A gente vai para o céu. Irmãos, a Bíblia manda você reprovar pecado. Lá na igreja, num domingo, ano passado, eu estava explicando a diferença entre apologética e polêmica, ou polemia. Eu estava falando que os apologetas, por exemplo, eles são as pessoas que defendem a igreja de coisas de fora para dentro. Então, por exemplo, criacionismo, a gente defende de fora para dentro, porque é o assunto que fala lá na frente, o criacionismo e a evolução, e aí a gente defende aqui na igreja. Só que polêmica ou polemia, e a gente tem que ser polêmico, é quando você defende as discussões que estão aqui dentro da igreja. Quando você tem uma posição bíblica do que deve ser feito ou não deve. O crente deve ser polêmico porque ele deve defender o que a Bíblia manda. Talvez você é aquele crente que você está defendendo a verdade e as pessoas ficam meio que assustadas com o que você está falando, porque você está sendo polêmico demais. Você tem tratado assuntos que é um tabu para todo mundo, mas a Bíblia diz, a Bíblia fala, a Bíblia trata, e você tem ficado com medo, porque você tem tratado de assuntos que Deus manda você tratar. Porém, eu estou te encorajando hoje, não fique com medo disso, porque Paulo aqui, inspirado por Deus, fala para a gente reprovar o pecado. Não é só deixar de ser enganado, não é só abandonar, mas também é reprovar e falar assim, você está errado, irmão, e você precisa voltar na comunhão com Deus. Você está errado, irmão, e você precisa voltar a ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a levar as coisas de Deus a sério. Se você é aquele irmão que compartilha a chacota da palavra de Deus, não faça isso comigo, porque eu vou reprovar você. Não manda para mim. Se você é aquela pessoa que tem feito coisas, irmãos, que você sabe que é pecado, e eu vou falar para você. Eu preciso falar para você. Eu acho que as pessoas que eu mais confesso pecado têm sido o Frank, o Léo e o Herbert.
Porque eles têm a coragem de me falar na minha cara, assim, Anildo, você sabe que isso é errado, né? Eu, miserável. O Herbert foi na minha casa esses dias, eu falei que eu já conheço o Herbert mais tempo do que eu sou convertido. Ele foi na minha casa esses dias, e eu tinha falei que eu gosto de tecnologia, né? Eu tinha um aparelho que conseguia conectar 20 computadores ao mesmo tempo. E eu já estava com aquele negócio, já fazia uns 15 anos, no mínimo. E aí o Herbert olhou e falou assim, você ainda tá com isso? Eu falei, tô. Aí ele foi contar a história pra Mariana, né, da onde a gente tirou aquilo. Ele falou, ô Mariana, é que a gente, lá no bairro tinha um CRAS, e aí invadiram, quebraram as coisas. Aí a gente foi lá na calada da noite, pegamos o que sobrou e a Nildo ficou com isso. Aí eu fiquei lá, por anos com aquilo guardado. E ele falou, aí ele ficou brincando comigo e falou assim, Anildo, você sabe que você não podia ter isso, né? Aí eu fiquei pensando, não, mas o cara já estava destruído. Aí ele ficou brincando comigo, e ele falou que da próxima vez que ele ia pregar na frente de todo mundo, ele ia falar isso, mas eu contei primeiro que ele. E aí ele tava falando esse tipo de coisa, eu fiquei, sabe, na Bíblia tem uma história em Êxodo que muita pessoa morreu por menos. Tem pessoas que foi tragada no deserto por menos. Tem um episódio que abriu o chão e milhares de pessoas morreram por menos. Será que eu estava em pecado? Irmãos, eu me desfiz daquele negócio. Eu nem tenho videocomputadores para que eu quero. Eu vou lá, eu me desfiz, porque não faz sentido, irmãos. Se eu sei que venho do pecado, para que eu vou continuar com aquilo na minha casa? Se eu sei que é fruto de pecado, para que eu vou continuar com aquilo? Abandona, enfrenta, reprova. Ele não precisava ter falado aquilo. Mas ele falou porque ele é meu amigo, ele é meu irmão em Cristo. Ele quer o melhor para mim. E olha, eu me desfiz daquilo e todos os meus computadores em casa estão ligados e todos eles têm internet, irmãos. Eu não preciso do fruto do pecado. De forma nenhuma. Versículo 14 diz, porque é isso, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Irmão, se desperta. O que está acontecendo com você que o pecado tem te engolido? O que está acontecendo com você que o mundo tem te tragado? O que está acontecendo com você que o pecado tem entrado na sua casa e tem dito para você o que você deve e o que você não deve fazer? Irmãos, deixe isso. Deixe isso para trás. Se há um caráter que deve ser imitado, que é o caráter de Deus, você deve se esforçar para seguir aquilo. Mesmo que exija sacrifício. Porque esses foram os 2 primeiros passos que Paulo mostrou aqui. Você tem um caráter que precisa ser santo, porque Deus é santo. E isso exige sacrifício. Após você entender seu objetivo de imitar o próprio Deus, após você entender que a sua vida não pertence mais a você. E também, irmãos, como filho de Deus, a luta contra o pecado, ela deve ser constante. Você não pode ser enganado, você deve se abandonar, você deve enfrentar o pecado, você deve se despertar de tudo isso que Deus tem colocado à frente de você. E você, aí sim você vai alcançar o 3º passo para se encher do Espírito Santo. Porque, muitas das vezes, a gente pensa que encher do Espírito Santo é aquele pastor que passa com o paletó derrubando pessoas. Muitas das vezes a gente acha que se encher do Espírito Santo é ler um versículo e ficar empolgado. Muitas das vezes a gente acha que se encher do Espírito Santo é ter uma roupa com um versículo bíblico. Isso não é se encher do Espírito Santo. Na verdade, se você não seguiu nenhum dos passos até aqui, não tem como você se encher do Espírito Santo porque você ainda está na carne. Não tem como. E olha o que Paulo diz a partir do versículo 14, não, do versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Porque por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixe-se encher do Espírito Santo. E é aqui que a gente chega no nosso ponto. Veja lá, qual que foi a construção de Paulo até chegar aqui? Não é simplesmente se empolgar com Deus. Irmãos, Deus ele é muito empolgante. Se você ler os textos bíblicos, o milagre que Deus faz,
as curas que Cristo fez, os sermões que Cristo dá, os ensinamentos para o dia a dia. Olha, é empolgante ler a palavra de Deus. Só que você pode estar empolgado e vazio ainda, porque você tem usado isso para alimentar a sua carne. Você tem que esvaziar a sua carne. Enquanto você está cheio da carne, você está vazio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não é para você. O Espírito Santo só vai estar habitando e só vai estar na plenitude de pessoas que abandonaram o seu eu passado. Abandonaram o seu eu que eram trevas. Paulo aqui, ele fala sobre um assunto que eu acho muito interessante, porque ele fala sobre o vinho. E aí, você fala assim, mas esse Paulo não é o mesmo Paulo que fala lá do vinho de Timóteo, que ele devia tomar um pouquinho e tal? Irmãos, entenda o que o Paulo quer dizer aqui. Primeiro ele fala que a gente não deve se embriagar. E aí existe a discussão se pode ou não pode embriagar e tal, mas, ou pode ou não pode beber. O ponto que eu quero trazer aqui é que tem coisas que você vai fazer demais. Eu vou fingir que não tem problemas, porque eu vejo muitos problemas com vinho ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Vou fingir que não tem problema nenhum, tá? Vou fingir. E aí imagine que eu falo que você pode tomar uma taça. Aí você vai lá, não, você pode uma, pode duas. Porque a gente é sempre assim. Você pode uma, você pode duas. E aí, você começa a criar um efeito bola de neve, porque se você pode em casa, você pode na rua. Por quê? Eu vou ser mais santo em casa do que na rua? Não, se eu faço na minha casa, tem que fazer na rua também. E aí, esse tipo de coisa nos leva à devassidão. Nos leva a uma montoeira de pecado que a gente não precisava colocar o pé. Você não vai morrer se você não tomar vinho. Se o vinho é seu ponto fraco, você não vai morrer se você deixar de tomá-lo. Por mais que Paulo, por exemplo, recomenda aquilo para Timóteo, Timóteo tinha outros meios de melhorar o estômago. Só que eu quero que você troque esse vinho por um pecado que você acha que não tem problema. Ou pela atitude que você acha que não tem problema. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente tem o mal de fazer isso, né? Algo que não era para ser pecado. Só que a gente consegue levar no limite. Eu sei que muitas pessoas, eu não sofro isso, e meu joelho não me deixa mais sofrer isso. Eu não sofro de jogar futebol demais. Eu não sofro disso, meu joelho nem permite mais. Eu sei que eu sou novo, mas eu tive um problema no joelho ano passado, eu não posso jogar futebol. Graças a Deus. E aí, o que acontece? Tem gente que leva isso ao extremo, de brigar com família por causa de futebol. Jogar futebol errado? Não é, irmãos. É um esporte, não é. Só que, olha, às vezes, aonde a gente leva a coisa. Às vezes a gente pega... Vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo mais culto. Imagine você ler demais, que é um negócio que eu não sofro também, graças a Deus. Imagine você ler demais. E você lê tanto, que aí você deixa de conversar com o seu cônjuge, você deixa de falar com a sua família, você deixa de falar com seus pais, porque o livro é mais interessante que a sua família. Você já levou em um extremo que Paulo fala assim, olha, talvez o que você esteja fazendo, eu não estou falando que vinho é certo, não disse isso, eu tenho que deixar isso bem claro, mas talvez o que você esteja fazendo não é errado, mas o nível que você leva te deixa longe de Deus. Talvez o que você esteja fazendo, a atitude em si, ela não é errada, mas o nível que você levou, a idolatria que isso se tornou na sua vida, está te levando para longe de Deus. E se você não abandonar isso também, irmão, se você não saber se controlar, porque domínio próprio também é fruto do Espírito. Se você não saber se controlar, você nunca vai estar cheio do Espírito Santo. Afinal, Anildo, o que é estar cheio do Espírito Santo? O que é isso? Porque se não é alguém passar o paletó derrubando pessoas, se não é falar em línguas, se não é curar, se não é fazer revelação, o que é estar cheio do Espírito Santo? Irmãos, é estar cheio de Deus. Deus está na sua vida? Está na sua vida quando você fala? Deus está na sua vida quando você está pensando? Deus está na sua vida nos seus momentos de lazeres? Deus está na sua vida no seu momento ali da dificuldade? Você ora para Deus? Se Cristo, Deus e o Espírito Santo são a mesma coisa, você estar cheio de Deus. Você tem Deus na sua vida. Você tem Deus na sua vida, dos momentos de alegria e de dificuldade, nas suas amizades. Seus amigos,
ou quem você chama de amigo, eles têm Deus ou você tem falado de Deus? Irmãos, parece que as nossas conversas elas foram tão banalizadas que quando começa, se nós temos um grupo grande, alguém começa a falar de Bíblia, o grupo se desfaz. Se o grupo está grande, alguém começa a falar de algo edificante, o grupo se desfaz. Porque esse é um assunto que eu não quero saber. Como você que age dessa forma pode dizer para alguém que você quer estar cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está ali. Está quando ele está usando pessoas para falar. Às vezes a pessoa quer dizer algo, vai falar sem saber de um problema que você está passando. E você está ignorando. Você está ignorando as mensagens que Deus tem para te dar. Porque mensagens de Deus, elas não vêm somente quando o pastor vem aqui na frente e fala. Porque tem muitos crentes, irmãos, que parece que só quem consegue ter só quem consegue ser movido pelo Espírito Santo para falar alguma coisa é o pastor. Não, se o irmão vir me corrigir, eu não posso aceitar. Porque quem tem que me corrigir é o pastor. É o pastor que tem que me corrigir. É ele que é o pastor da igreja. Irmãos, talvez Deus está tentando falar com você de diversas formas. Está tentando falar com você de várias formas. E você tem ignorado todas elas. Porque a palavra de Deus virou chacota para você. A palavra de Deus virou piada. Ser crente virou piada. Eu tinha dito que a gente ia falar sobre o assunto, por exemplo, de imoralidade sexual e outras coisas mais para frente. Mas o quanto a gente não tem feito piada disso. Tem feito piada de línguas, tem feito piadas de cura, tem feito piadas de imoralidade sexual, tem feito piadas de coisas que a Bíblia ensina. E a gente tem levado Deus ao escárnio. Nós, que dizemos crentes. Irmãos, isso não pode existir entre nós. Sabe, nós que somos crentes, nós que acreditamos em Deus e queremos estar cheios do Espírito Santo, nós precisamos investir nosso tempo em coisas que lhe agradam a Deus. Veja o versículo, a partir do versículo 16, não, a partir do versículo 19, que diz o seguinte: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, qual foi a última vez que você foi na casa de um irmão em Cristo para falar da Bíblia, falar de um livro cristão, para cantar com ele? Qual foi a última vez? Ah, Nildo, mas precisa? Depende. Qual foi a última vez que você foi na casa de um amigo para jogar? Quantas das vezes? Conta aí, na sua mente. Vamos fazer uma porcentagem. Quantas das vezes você foi na casa de um amigo para jogar ano passado e não foi para falar da palavra de Deus? Quantas das vezes você mandou uma mensagem para alguém para falar de um meme e não mandou um versículo bíblico, porque mandar versículo bíblico é careta demais. Mandar versículo bíblico é irritante. Ler o devocional dos outros é irritante. Eu faço o meu, para que eu vou fazer o dos outros? Irmãos, a prática cristã, ela tem morrido. E se nós que somos conhecidos por ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus de forma correta, estamos fazendo chacota, olha, estamos contribuindo para esse mundo ir de mal a pior. Eu sei que o amor do mundo vai se esfriar, porque isso é bíblico, mas a gente precisa fazer nossa parte. Você tem sido canal do quê? Canal de bênçãos ou canal de pecado? Quando foi a última vez que você convidou alguém para desfrutar as maravilhas de Deus? Irmãos, versículo, livro, tem tanto livro cristão, música. Eu lembro que quando eu morava na Bitete e eu e o colega era solteiro, a gente ia para casa um do outro e só ficava tocando. A gente não falava, não trocava uma palavra. A gente abria o inário e ficava lá tocando por horas. Às vezes a gente passava 4 horas tocando, mas era prazeroso. Às vezes eu, o Herbert e os meninos ia lá para a igreja e ficava lá por horas, porque era prazeroso. A gente tem que voltar a ter prazer nas coisas de Deus. Aí você vai falar assim: Anildo, mas olha para o mundo que nós estamos vivendo. É difícil. E é por isso que, é claro, que eu
Eu mostrei para vocês. Eu estou fazendo a minha parte. Se o problema era a letra, se ninguém tem letra de música, agora tem. Se o problema era inário portátil, para você fazer culto em casa, baixa lá no meu aplicativo, não é só marketing, mas eu estou querendo dizer que dá para sair do não dá para fazer. Dá para a gente parar com esse pensamento de fazer as coisas de Deus é difícil. É difícil porque a gente põe dificuldade. Porque eu tenho certeza, irmãos, que se fosse uma tarefa do seu trabalho, se fosse uma tarefa da sua casa, você ia se esforçar para fazer. Mas eu quero te informar que isso é uma tarefa da sua vida. Se encher do Espírito Santo, abandonando o pecado, buscando as coisas de Deus, é uma tarefa para a sua vida que deve estar acima de todas as outras coisas. Você deve, de fato, pensar o que me aproxima de Deus. O que me aproxima e o que me distancia. Irmãos, nós somos igreja, estamos um grupo enorme aqui e devemos apoiar um ou outro. Talvez sua dificuldade seja a falta de apoio, mas estamos aqui, sejamos sinceros um com o outro. Devemos ajudar uns aos outros. Devemos olhar para a necessidade de uns dos outros e fazer alguma coisa. Talvez você está lá com a solução na sua mão e está preso em você. Pratique a palavra de Deus com seus irmãos em Cristo. Cristo, ele mostra o caminho. A gente tem que ter prioridade nos caminhos de Deus. A gente precisa saber qual que é a vontade de Deus. E também desfrutar dela. Talvez essas coisas sejam odiosas para você. Talvez que ler um devocional de manhã de alguém é odioso para você, porque você nem tenta imitar a Deus. Será que Deus se cansa das suas orações todos os dias? Porque todo dia você ora. E não é só você não. Todo dia nós estamos orando a Deus. Será que Deus se cansa de você? E por que você tem que se cansar do seu irmão em Cristo? Cadê o imitar a Deus nisso? Cadê o caráter divino que devia estar em mim? Sabe, nós como igreja, devemos buscar, de fato, estar cheios do Espírito Santo da forma correta. Se eu precisar pregar isso, eu vou pregar. Se eu ver pessoas que estão fazendo errado, eu preciso dizer. Mas eu não posso negligenciar que enquanto o pecado é mais prazeroso que as coisas de Deus, eu nunca vou ter o Espírito Santo em mim. Ou Espírito Santo da forma que o texto diz aqui, da forma que você está imitando a Deus. Porque é claro, se você é salvo, você tem o selo do Espírito Santo habita em você, ele ouve as suas orações e traduz com gemidos. Eu sei disso, mas você não pode viver na devassidão do pecado. O Deus, ele precisa estar em cada uma das suas atitudes. Então, irmãos, eu quero encorajar vocês. Estudem a Bíblia direito. Muitas das coisas que eu falei aqui não é novidade para ninguém. Muitas das coisas que eu disse aqui não é... O seu pastor tem pregado nas igrejas. Então, estude a Bíblia direito, mas pratique ela. Não deixe que o mundo faça a chacota da palavra de Deus. Eu acredito que a nossa maior falha, ultimamente, tem sido isso. Tem sido a gente ver o pecado e não ter feito nada. Tem sido ver pessoas destruindo a vida e não ter feito nada. Eu não estou falando para você criar guerra na internet ou dividir a sua igreja. Estou falando para você pregar a palavra de Deus. Bom, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, peço perdão a Deus, porque há muita distorção do que o Senhor diz na sua palavra. Pelo menos, muita distorção na interpretação das pessoas. Eu sei, ó Deus, que sua palavra é inspirada, ó Deus, a cada parte dela. Sabemos disso. Mas muitas pessoas, ó Deus, têm usado ela para o mal. E nós temos feito parte disso. Porque a gente, às vezes, pregamos errado, às vezes nós vemos e não falamos nada, às vezes deixamos de reprovar. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor seja nos perdoando. Em primeiro lugar, ó Deus, nos perdoa, porque não temos buscado imitar o Senhor.
temos deixado, ó Pai, o pecado dominar nossas vidas. Peço que o Senhor esteja nos perdoando, nos purificando, e peço a Deus que o Senhor esteja nos guiando, dando força para que todos os dias possamos reconhecer quais são esses pecados e possamos lutar contra ele. E, Senhor, também lhe peço que o Senhor possa nos ensinar a ter prazer no Senhor, felicidade no Senhor. Nos ensina, Pai, a amar as coisas que o Senhor dá, os nossos momentos de lazer que tem o Senhor lá, os nossos irmãos em Cristo, nossas igrejas. Nos ensina a amar o que vem do Senhor. Peço a Deus que, se alguém precisa tomar uma decisão hoje, a Deus, que essa pessoa tome essa decisão com um coração sincero. E peço a Deus que cada um aqui hoje possa praticar, ó Deus, os seus ensinamentos no dia a dia. Que essa mensagem, ó Deus, esteja ecoando nas nossas mentes e nos nossos corações. E que possamos praticar, ó Deus, não ser negligente. Em nome do teu filho mais Jesus que eu oro. Amém. Herbert.